Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para ver o tema desta ocasião, o mistério do dia da expiação. Vamos ler em Levítico capítulo 23 e versículos 26 ao 32, onde diz: Deus ao profeta Moisés da seguinte maneira: Disse o Senhor a Moisés: O dia 10 desse sétimo mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Toda pessoa que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas casas. Sábado de descanso solene vos será, e afligireis as vossas almas aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. O mistério do dia da expiação. Podem sentar, queiram ter a bondade. Este dia da expiação dado por Deus ao povo hebreu, no sétimo mês de cada ano, e no dia 10 do sétimo mês, se oferecia a Deus a expiação do bode, e o sumo sacerdote oferecia uma bezerra para expiação também por ele. E entrava o sumo sacerdote com o sangue da expiação da bezerra, expiação pelo sumo sacerdote, e ia ao lugar santíssimo com o incensário de ouro, com brasas de fogo, brasas acesas, e o perfume aí no incensário, ia e oferecia a Deus essa expiação por ele, e depois, quando saía, tomava o bode, se efetuava o sacrifício do bode, tomava o sangue do bode e levava ao lugar santíssimo, e ali oferecia a Deus a expiação do bode, oferecia seu sangue em expiação no lugar santíssimo, diante da presença de Deus. Disto nos fala em Levítico capítulo 16. E versículos
do 1 em diante, onde diz: O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no lugar santíssimo a qualquer hora, que não entre no Santíssimo Lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a sagrada túnica de linho, terá os calções de linho sobre o corpo, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo na água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à entrada da tenda da congregação. Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode escolhido por sorte como o bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Arão trará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da oferta pelo seu próprio pecado. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para detrás do véu, ou seja, ao lugar santíssimo. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o espargirá sobre a frente oriental do propiciatório e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo e trará o seu sangue para detrás do véu. Fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho e o espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Assim fará expiação pelo Santíssimo Lugar, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação que está entre eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação desde quando ele entrar para fazer a propiciação no Santíssimo Lugar até sair, tendo feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está diante do Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. Daquele sangue espargirá com o seu dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará das impurezas dos filhos de Israel e o santificará. Terminada a purificação do Santíssimo Lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel
e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-os assim cair sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Agora, vejam todo este ritual que se realizava no meio do povo hebreu no dia da expiação. E tinha que ser feito conforme Deus ordenou ao povo hebreu por mão do profeta Moisés, para assim ser reconciliado o povo hebreu com Deus. E isto era feito a cada ano no meio do povo hebreu, no templo que estava no meio do povo hebreu. Primeiro eles tiveram o templo que Moisés construiu, o tabernáculo feito de peles, e depois o povo hebreu em Jerusalém teve o templo que Salomão construiu, e depois, quando foi destruído o templo de Salomão, foi reconstruído de novo, e assim, por diferentes ocasiões em que destruíram o templo em Jerusalém, foi reconstruído. E o povo hebreu ofereceu a Deus este ritual, este rito da expiação, conforme o estabelecido por Deus através do profeta Moisés. Sem efetuar isto que Deus ordenou ao profeta Moisés, para o povo hebreu, a bênção de Deus não vinha sobre o povo hebreu, mas o juízo divino se não fizessem conforme o estabelecido por Deus ao povo hebreu. São Paulo nos falando deste mistério. No capítulo 9 do livro aos Hebreus nos diz: ora, o primeiro pacto tinha ordenanças de culto sagrado e também o santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chama o santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o lugar santíssimo, que tinha o altar de ouro, que tinha o altar de ouro do incenso. Esse é o incensário de ouro que o sumo sacerdote enchia com brasas de fogo do altar que estava diante do lugar santo, mas que estava no lugar santo, diante da entrada do lugar santíssimo, e dali, desse altar do incenso, desse altar que estava ali, encontramos que Arão tomava brasas acesas e as colocava no incensário, e ali, com esse incensário e com perfume colocado dentro desse incensário, subia essa nuvem de fumaça com o cheiro, o aroma do incenso, até a presença de Deus no lugar santíssimo. E agora vejam que Deus, ao povo hebreu, deu essas ordenanças e leis, e com essas ordenanças e leis que deu ao povo hebreu, Deus estava representando ou refletindo o que Deus realizaria em seu programa. Todas estas festas que o povo hebreu realizava, estas 7 festas, são tipo e figura da obra que Deus faria à medida que iria passando o tempo. Por exemplo, temos a festa da Páscoa, a qual foi cumprida lá no programa divino, a qual representava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E agora São Paulo nos diz que nossa Páscoa é quem? Cristo.
E agora vejam por quê. Cristo teve que morrer na véspera da Páscoa, assim como o Cordeiro Pascual tinha que morrer na véspera da Páscoa. E Cristo, na véspera da Páscoa, morreu, conforme a como era feito na festa da Páscoa. Já essa festa foi cumprida por Deus em seu programa com a morte de Cristo na cruz do Calvário na véspera da Páscoa. E agora, não se requer que as pessoas tenham essa festa da Páscoa, literalmente, mas que tenham essa festa da Páscoa que estava representada na festa da Páscoa do povo hebreu. A festa da Páscoa de Deus é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para todos os filhos e filhas de Deus comerem a carne do Filho do Homem e beber seu sangue. Ou seja, crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue do Cordeiro e receber seu Espírito Santo. E assim, ter vida eterna da parte de Deus. Agora, no Antigo Testamento, vimos que a Páscoa aqui se realizou para o povo hebreu no outro dia sair. Encontramos que se realizou e o sangue do Cordeiro Pascual foi colocado na verga da porta de cada casa e nos postes, e isso guardaria, protegeria os primogênitos que estavam nessa casa para que a morte não os tocasse. E isso é o que o sangue de Cristo esteve fazendo na festa da Páscoa atualizada, protegendo essas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses predestinados de Deus, eleitos de Deus, filhos e filhas de Deus, que vieram viver neste planeta Terra de era em era. Eles tomaram o sangue do Cordeiro e o aplicaram em suas almas, às suas almas, e isso os protege da morte espiritual e, consequentemente, os protege da morte eterna no lago de fogo. Digo morte eterna porque será para sempre essa segunda morte. Ninguém poderá se levantar dessa segunda morte. E agora, encontramos que também a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, tem o Cordeiro Pascual e tem o sangue do Cordeiro aplicado. E por isso está comendo a palavra de Deus, está comendo a Cristo de era em era, ao comer a mensagem do Evangelho da graça e ter a mensagem do Evangelho da graça dentro dela, dentro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim, ter Cristo dentro em suas vidas, como indivíduos e na vida da Igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes. Cristo esteve manifestado em sua igreja de era em era por meio dos anjos mensageiros de cada era, realizando sua obra correspondente a cada era. E agora, vejam que, assim como houve uma comida para comer em cada casa que tinha o Cordeiro Pascual, encontramos que na casa de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, esteve Cristo, o Cordeiro Pascual, e estivemos comendo a Cristo de era em uma forma espiritual. E assim, estiveram sendo protegidos os escolhidos de Deus, sendo colocados na casa que tem, em seus batentes e no umbral, o sangue de Jesus Cristo aplicado. E assim é para cada indivíduo também.
Na casa de Deus esteve Cristo em Espírito Santo manifestado de era em era. E esteve abençoando o seu povo, e o seu povo esteve sendo alimentado fielmente pelo servo fiel e prudente de cada etapa, e assim é como nós estivemos comendo Cristo de era em era. Cristo era o verbo, a palavra, e continua sendo o verbo, a palavra. E quando nós comemos a palavra de Cristo, estamos comendo espiritualmente a Jesus Cristo. Ele disse: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. Agora, vimos que tanto a Páscoa celebrada pelo povo hebreu, para depois sua saída do Egito, da escravidão no Egito, é tipo e figura da morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo é essa Páscoa que se refletiu naquela Páscoa do povo hebreu para a saída da escravidão. E agora, por meio de Cristo, nossa Páscoa, saímos da escravidão e recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, não o Espírito de escravidão, mas o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, para já não sermos escravos, mas sermos livres. E agora, também a Páscoa que o povo hebreu depois celebrava pelo deserto, a qual a realizava no tempo em que tinha celebrado a primeira Páscoa, e depois, quando entraram na Terra Prometida, também celebravam essa Páscoa na mesma data. Vejam vocês como isso era tipo e figura de Cristo, nossa Páscoa, morrendo na cruz do Calvário e sendo colocado Cristo, nossa Páscoa, em uma nova dispensação e sendo colocado na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, também, a festa das primícias que era oferecida a Deus, encontramos que foi cumprida quando Jesus Cristo ressuscitou. Ali estava essa festa sendo cumprida. Depois, a festa do dia de Pentecoste, 40 dias depois que Cristo subiu ao céu, encontramos que veio o Espírito de Cristo sobre 120 pessoas. E ali estava se cumprindo a festa do dia de Pentecoste, que o povo hebreu celebrava sempre, quando já haviam transcorrido as festas anteriores à Páscoa e das primícias. E agora vejam vocês como essa festa se realizava no dia 50, contando desde que o Cordeiro Pascual tinha sido comido no meio do povo hebreu. Ou seja, contando desde o dia da Páscoa até o dia 50, no dia 50 se realizava a festa de Pentecoste. E essa festa tipificava o que aconteceu no dia de Pentecoste, quando 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e Deus foi manifestado ali abençoando aqueles crentes em Jesus Cristo que tinham seguido o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quem chamou e juntou? Quem recolheu? Seus escolhidos, que receberiam o Espírito Santo no dia de Pentecoste? O mesmo Jesus Cristo. Tomem isso em consideração, porque em algum momento vamos necessitar. E agora, Cristo, depois de subir ao céu e depois de descer em Espírito Santo sobre 120 pessoas,
estivemos vivendo neste período de tempo onde Cristo esteve manifestado em sua igreja durante todas essas 7 etapas ou eras da igreja gentia que já transcorreram e esteve chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. E o que esteve acontecendo espiritualmente, entendam, se esteve realizando a festa dos tabernáculos, espiritualmente falando. Ou seja, que de etapa em etapa, o povo de Deus esteve se movendo de era em era, e agora, para o último dia, essa festa também, espiritualmente falando, foi manifestada na 7ª etapa ou era da igreja gentia. Mas esta festa tem que ser manifestada em uma forma mais ampla. E essa festa dos tabernáculos nos fala do glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aí é onde se cumprirá plenamente e onde teremos o significado pleno sendo cumprido do que foi essa festa dos tabernáculos no meio do povo hebreu. Também temos, vejam vocês, a 6ª festa é a festa, aqui passei por cima da festa das trombetas e a festa da expiação. A festa das trombetas. A festa das trombetas corresponde ao povo hebreu, onde Deus chama e junta no meio do povo hebreu, no meio do Israel, a todos os seus membros do povo hebreu, ou seja, os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e os foi chamando, e no último dia soa a última trombeta, onde, com o som da última trombeta, se cumpre a festa das trombetas, onde Deus fala ao povo hebreu e onde Deus terá os 144.000 hebreus ali em sua terra para receber Cristo, para receber a segunda vinda de Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para se sentar no trono de Davi. Também temos a festa da expiação. Esta festa da expiação se cumpriu em Cristo, porque Ele é nossa expiação, Ele é sua expiação para a sua igreja. E agora para o povo hebreu, vejam vocês, Cristo é a expiação também. Essa expiação se realizou. Cristo foi morto, o sacrifício da expiação. E quando Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu, entrou como entrava o sumo sacerdote com o sangue do sacrifício da expiação, entrava no lugar santíssimo e colocava esse sangue na mesma forma que tinha feito com o sangue do bezerro ou da bezerra, fazia com o sangue da expiação do bode e fazia assim por 7 vezes. E encontramos que isto é o que Cristo esteve fazendo no céu. De era em era, vejam vocês como as 7 etapas ou eras da igreja gentia,
Os que correspondem a essas eras foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. E encontramos que a igreja de Jesus Cristo é redimida pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue da expiação. Mas vejam vocês que a reconciliação para o povo hebreu não se efetuava até que terminava essa obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo. Encontramos que depois o povo hebreu, quando via o sumo sacerdote sair, o via vivo de novo. Sabia que já a sua reconciliação estava realizada. E recebia com alegria a reconciliação. Agora vejam vocês as coisas que tinham que acontecer nesse dia com o povo que estaria esperando essa reconciliação. Não era um assunto de deixar que o sumo sacerdote fizesse tudo. Havia uma parte que o sumo sacerdote não podia fazer. Essa é a parte que correspondia ao povo. E aqui está, em Levítico capítulo 23, versículo 29 diz, vamos ver, toda pessoa que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Vejam como o povo tinha que estar arrependido por seus pecados. Tinha que estar aflito por ter pecado todo esse ano, todo esse tempo, diante de Deus. E quem não se afligir, quem não estivesse arrependido dos seus pecados e chorasse seus pecados, quem não se afligir, quem não tiver dor de ter pecado, o que aconteceria? Será cortada essa pessoa. De onde? Do povo. Por quê? Porque não se afligiu diante de Deus por ter pecado. Ou seja, que não teve arrependimento essa pessoa, e porquanto não teve arrependimento e o tempo passou, essa pessoa já, conforme a lei divina, será cortada do povo, não pertencerá mais a esse povo. Portanto, essa pessoa não poderá viver eternamente, perdeu o direito à vida eterna. E agora, no espiritual, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, toda pessoa arrependida de ter pecado, confessa seus pecados a Deus, e quando o sumo sacerdote Jesus Cristo sair do lugar santíssimo, estaremos todos totalmente reconciliados com Deus, com um novo corpo que Ele prometeu para todos nós. Ele virá para que assim, não somente em espírito e em alma, mas em corpo também, estejamos reconciliados com Deus. Agora, já recebemos uma reconciliação espiritual. Estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo e seu sacrifício e seu sangue derramado na cruz do Calvário, o qual foi colocado no lugar santíssimo do templo que está no céu. Mas agora, vejam vocês ainda, existe a morte física em nossos corpos. Por quê? Porque estes corpos ainda necessitam uma mudança, uma transformação. E quando isso ocorrer, já nem ficaremos velhos, nem ficaremos doentes, nem morreremos. Seremos eternos fisicamente também. Teremos um corpo glorificado e seremos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vem o importante que é essa festa da expiação, a qual se materializa, se converte em uma realidade para a vida eterna, com Cristo como o sacrifício da expiação. E agora, vejam vocês que
enquanto o sacerdote está no lugar santíssimo, ele coloca ali o incensário, e ali estão as orações que o sumo sacerdote faz a favor do povo. E depois que tudo é realizado e Deus aceita o sacrifício da expiação levado pelo sumo sacerdote ali, Deus estaria ali, vejam vocês, ele disse que estaria ali como? Na nuvem. No capítulo 16 é que diz, de Levítico, é que ele diz, no capítulo 16, versículo 2, disse o Senhor a Moisés, dize a Arão teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Onde apareceria a nuvem? Sobre o propiciatório no lugar santíssimo. Portanto, não podiam entrar ali todo o tempo, somente no dia da expiação. E com sangue, o sangue da expiação correspondente. Agora vejam como em Hebreus, São Paulo obteve essa revelação ali e nos diz, Hebreus capítulo 9, versículo 3 em diante diz, depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o lugar santíssimo, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca do pacto toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Sobre a arca estavam os querubins da glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. E agora vejam que o templo que estava na terra, construído por Moisés e depois o outro que Salomão construiu, são tipo e figura do templo que está no céu. E assim como no templo terreno se realizava essa obra, onde entrava o sumo sacerdote com o sangue do bode. O bode, vejam vocês, era sacrificado onde? No átrio. Mas o sumo sacerdote levava o sangue do bode ao lugar santíssimo e o colocava sobre o propiciatório. E o Cordeiro de Deus, que também é o bode da expiação, Jesus Cristo, morreu aqui na terra, mas seu sangue ele levou ao céu, ao lugar santíssimo. E entrou ali e colocou ali seu sangue sobre o propiciatório. Agora podemos ver como nós estamos aqui no átrio, nessa terra, onde o Cordeiro e o bode, que representam a Jesus Cristo, foi sacrificado. E agora, vejam vocês como Cristo passa até o lugar santíssimo. São Paulo explica isto aqui nos dizendo: ora, estando estas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Por si mesmo, pois, oferecia o sangue da bezerra, que era sacrificada pelo sumo sacerdote e por sua casa, e depois que realizava esse trabalho ali no lugar santíssimo de levar o sangue por ele e por sua casa, depois saía
e levava o sangue do bode. Depois levava o sangue do bode e o oferecia pelo povo, para a reconciliação do povo com Deus. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez. Vamos ver. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isto. O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o caminho do lugar santíssimo ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente. Agora vejam que todas as coisas que estavam no templo são simbólicas, ou seja, representam coisas que Deus teria e realizaria em seu programa. Esta é uma parábola para o tempo presente em que se oferecem tanto dons como sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Ou seja, não podiam tornar perfeitos os que praticavam esse culto. Por quê? Porque aquilo era o tipo e figura. Não passam de ordenanças de comida, bebida e várias abluções impostas até a época da reforma. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no lugar santíssimo uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Entrou no lugar santíssimo que está no céu com seu próprio sangue, obtendo para nós eterna redenção, eterna salvação e reconciliação para nós com Deus. Isso é o que Cristo obteve ao subir ao céu e se apresentar como sumo sacerdote com o sangue próprio dele, que foi derramado na cruz do Calvário. E assim, vejam vocês como o mistério do dia da expiação se materializa no sacrifício de Cristo e, para o último dia, Cristo, assim como saía o sumo sacerdote do lugar santíssimo, já tendo realizado todo o seu trabalho, Cristo sairá no último dia, tendo realizado todo o seu trabalho, tendo feito intercessão por cada um dos membros do seu corpo místico de crentes e também pelo povo hebreu. E Cristo se apresentará para proclamar a reconciliação plena de todos os filhos e filhas de Deus e para proclamar a reconciliação do povo hebreu com Deus. E agora, essa reconciliação e essa obra que Cristo realizou será compreendida pelo povo hebreu e vejam vocês o que acontecerá. Zacarias, no capítulo 12 do seu livro, nos diz algo muito importante que acontecerá com o povo hebreu. Capítulo
12, versículo 10 diz: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte e suas mulheres à parte, todas as demais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. E o versículo 1 do capítulo 13 de Zacarias diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Aí vejam vocês como, para o último dia, o povo hebreu despertará espiritualmente. Agora podemos ver por que o povo hebreu não recebeu Cristo, em sua primeira vinda não recebeu, e também não creu na mensagem da sua primeira vinda. Mas vejam, Deus diz por meio do profeta Isaías que o povo hebreu o receberá. No capítulo 59 e versículo 17 ao 21, diz o profeta Isaías, em palavra de Deus diz: ele se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na cabeça, tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Conforme as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois ele virá como um rio que o sopro do Senhor impele. O inimigo, que é o anticristo, a besta, onde estará o diabo encarnado, virá como um rio. Ou seja, que virá com exércitos. E Cristo levantará bandeira contra ele. Ou seja, Cristo levantará bandeira contra ele. Isto é, Cristo será manifestado em sua segunda vinda no último dia, conforme a sua promessa. E essa é a bandeira levantada contra o inimigo no último dia. A segunda vinda de Cristo é a proteção para todos os filhos e filhas de Deus, dentre os gentios, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e também para o povo hebreu. O Redentor virá a Sião, aí o tem. O Redentor virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este será o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor desde agora e para todo sempre. E depois continua dizendo no capítulo 60, versículo 1 em diante: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É a vinda do Redentor a Sião. Essa é a luz para o povo hebreu e também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti.
Essa é a segunda vinda de Cristo, vindo como sol nascente. No último dia, como Deus disse por meio de Malaquias capítulo 4 e versículo 2, dizendo: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Durante o reino milenial, a alegria e a felicidade serão grandes para todos os filhos e filhas de Deus. E pisareis os ímpios, porque se tornarão cinza debaixo da planta dos vossos pés. E por quê? Pisarão os maus, os quais serão cinza sob a planta dos seus pés? Porque, para o glorioso reino milenial, os maus já estarão queimados com fogo atômico e a cinza vulcânica terá coberto todos os terrenos e serão férteis, e estaremos caminhando sobre um terreno que foi preparado para o glorioso reino milenial. E onde estarão os maus? Sob a planta dos nossos pés. Já estarão convertidos em cinzas. Isso é o que diz Malaquias capítulo 4 e versículo 1. Aquele dia vem ardente como um fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem piedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Agora, estas profecias soam como algo catastrófico para a raça humana, mas esta profecia soa assim para os maus, os que fazem maldade. Para o último dia virá esse juízo divino, assim como veio o juízo divino do dilúvio sobre a raça humana que viveu no tempo de Noé. Encontramos que ninguém cria que Deus ia destruir a raça humana naquele tempo com o dilúvio. Vejam, com água, uma coisa tão simples, a qual todos os dias as pessoas tomavam, mas agora viria em tal forma que os afogaria e destruiria assim aquela geração pré-diluviana. E agora vejam por que foi, diz o nosso Senhor Jesus Cristo, falando do tempo final, falando do tempo da vida do Filho do Homem. Diz que será como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento, e não conheceram, não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Destruiu a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestará. Assim será. Ou seja, que será um tempo paralelo ao tempo de Noé, onde a raça humana foi destruída. E somente escaparam Noé e sua família. E para o último dia, temos as profecias que falam do juízo divino que virá sobre a terra. E a humanidade não compreenderá que na terra estará Jesus Cristo, o Filho do Homem, manifestado em seu anjo mensageiro, nos dando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, e nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia. Mas os escolhidos escutarão a voz de Deus, porque quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, diz nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como São Paulo pôde obter também luz sobre esta passagem de Isaías capítulo 59, versículo 17 ao 21, e ele menciona essa passagem em sua carta aos Romanos, no capítulo 11, e nos diz o motivo pelo qual o povo hebreu não recebeu a Cristo em sua primeira vinda e não creu no Evangelho da graça, não creu em Cristo como seu Salvador. Agora vejam vocês o porquê. É um mistério que o povo hebreu, pois estava esperando a vinda do Messias, veio e esteve com eles, e o rejeitaram. Agora, desse mistério nos fala São Paulo, em Romanos capítulo 11, e versículo
Versículo 25 em diante, para não ler muito, vocês leem os versículos anteriores em seus lares, diz: não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Vem? É um mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, até que tenha entrado até o último escolhido, membro do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até que tenha se completado o número dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, e se complete esse número onde? Na era da pedra angular, porque essas eras já passaram, já estão no passado, e somente resta vigente a era da pedra angular, onde são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, todos os filhos e filhas de Deus, todas as ovelhas do rebanho do Senhor. São juntados onde? No corpo místico de Cristo, na etapa ou era da pedra angular, que é a era correspondente a este último dia. E assim como houve um território onde Deus chamou e juntou seus escolhidos em cada uma dessas etapas da igreja gentia, também para o último dia, para o cumprimento da era da pedra angular, onde são chamados e juntados escolhidos de Deus, há um território. E qual é esse território? E quem são essas pessoas que serão chamadas e juntadas neste último dia? Pois aqui estamos, escutando a voz de Cristo, a grande voz de trombeta, e sendo colocados na era da pedra angular e dispensação do reino, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E sendo preparados assim para em breve sermos transformados e termos o novo corpo e os mortos em Cristo serem ressuscitados, e também ter o novo corpo, o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de nós. E quando será isso? Quando se completar o corpo místico de Cristo, ou seja, quando entrar até o último dos escolhidos do corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, que é onde entram os últimos escolhidos do corpo místico de Jesus Cristo. Já os das eras passadas tiveram seus mensageiros, tiveram sua mensagem, tiveram sua época, onde entraram na era que lhes correspondia viver. E agora, onde está Deus chamando os seus escolhidos? Na era da pedra angular, que é esta era, e é Cristo a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, quem faz o chamado na era da pedra angular, assim como fez o chamado das diferentes eras por meio dos seus 7 anjos mensageiros, que Ele já enviou e tiveram seus ministérios. E agora, por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular, Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, faz o chamado final, faz o chamado dos últimos escolhidos para completar o corpo místico de Cristo, o templo espiritual de Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarem, e nós, os que vivemos, sermos transformados. E assim, chegar à estatura de um varão perfeito, chegar à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E depois que isso tiver ocorrido, que tiver entrado a plenitude dos gentios, que tiver entrado até o último dos escolhidos, porque a plenitude dos gentios é o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, até que entre todo o corpo místico de Cristo, todos os escolhidos de Deus. Quando entrar até o último dos escolhidos, entrou a plenitude dos gentios. E depois, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador. Agora, vejam vocês, aqui São Paulo, tomando as palavras dadas em Isaías, nos mostra este mistério, e agora nos mostra que o libertador irá a Sião de onde? Ou irá ao povo hebreu de onde? De Sião. E Sião representa espiritualmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a promessa da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação.
E ele reclama a sua igreja, e ele reclama todos os direitos que correspondem à sua igreja, e, consequentemente, ele nos dá o corpo novo que ele prometeu para todos nós. E por isso, estando o libertador, Cristo, manifestado em sua igreja, realizando a obra de chamar os seus escolhidos e depois de fazer a reclamação de tudo que nos pertence e ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar os que vivemos, depois disso, corresponde ao povo hebreu. Por isso, eles estiveram esperando e estiveram cegos à primeira vinda de Cristo e à obra de redenção na cruz do Calvário. Eles estiveram cegos à expiação que foi efetuada lá 2000 anos atrás no Monte Calvário. E agora, vejam vocês o que acontecerá na segunda vinda de Cristo. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. E aí vem o quê? A reconciliação do povo hebreu com Deus e de Deus com o povo hebreu. E virá assim a bênção para o povo hebreu. E Deus estará manifestado no meio do povo hebreu, e durante a grande tribulação estarão caindo juízos divinos sobre o reino ou império da besta do anticristo, para ser tirado o reino do anticristo e os reinos deste mundo passarem a ser do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu ungido, do seu Cristo. E assim começar, depois da grande tribulação, o glorioso reino milenial, onde estaremos todos nós, com corpos eternos como reis e sacerdotes. Agora o povo hebreu, quando receber a Cristo, vejam vocês, Deus disse por meio do profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 10 em diante, que o povo hebreu se lamentará, chorará, e também aqui, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz, ele vem com as nuvens e todo olho verá, e os que trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora, vejam vocês como Deus vai operar para que a festa da expiação que o povo hebreu guardava ou realizava uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês de cada ano, se converte numa realidade materializada no meio do povo hebreu. Essa festa já foi realizada por Cristo na cruz do Calvário, e agora ele está no lugar santíssimo, no templo que está no céu, como fazia o sumo sacerdote quando levava o sangue da expiação, o sangue do bode, o levava ao lugar santíssimo e o colocava sobre o propiciatório, onde Deus estava manifestado nessa nuvem, na luz da Shequina, a nuvem da Shequina. E quando Cristo sair do lugar santíssimo que está no céu, a reconciliação para o povo hebreu se converterá em uma realidade materializada no meio do povo hebreu. Vejam, eles verão a segunda vinda de Cristo e depois compreenderão o que foi a primeira vinda de Cristo. Eles escutarão a mensagem do Evangelho do Reino e por meio dessa mensagem conhecerão a segunda vinda de Cristo e por meio dessa mensagem, ao estar sendo pregada, se revelará a história do que foi a primeira vinda de Cristo. E assim, o povo hebreu despertará, seus olhos espirituais serão abertos.
e verão o que foi a primeira vinda de Cristo e o que é a segunda vinda de Cristo, e chorarão amargamente pelo pecado de ter rejeitado a Cristo em sua primeira vinda e ter pedido a morte de Cristo, da qual eles foram cúmplices, porque é culpado tanto quem realiza um crime como quem o planeja. E quem o planejou foi o povo hebreu, e quem o executou foi o Império Romano. Assim que podemos ver que o povo hebreu esteve sofrendo muito por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, porque o rejeitaram e pediram sua morte. E agora, no último dia, 2000 anos depois, aproximadamente, o povo hebreu sentirá arrependimento pelo que fez 2000 anos atrás com a pessoa de Jesus de Nazaré. E o povo hebreu saberá que esse era seu Messias, seu rei, o qual eles rejeitaram. Mas ele falará com amor e lhes revelará que tudo isso era necessário que acontecesse para se realizar a expiação pelo pecado, e assim Cristo tomar dentre os gentios um povo para seu nome, que é sua igreja, e quando a plenitude da igreja do Senhor Jesus Cristo, a plenitude dos gentios, entrasse, depois Cristo se revelar ao povo hebreu. Por isso é que todos os que foram à terra de Israel para converter o povo hebreu a Cristo, converter o povo hebreu como nação a Cristo, fracassaram. Mas houve pessoas do povo hebreu que receberam Cristo como Salvador, como indivíduos, e foram abençoados. Portanto, a obra não foi em vão de levar a mensagem do Evangelho à terra de Israel. Os que o fizeram, vejam vocês, fizeram um grande trabalho quando conseguiram que hebreus tenham crido em Cristo como seu Salvador. Mas a quantidade grande dos redimidos com o sangue de Cristo pertencentes à igreja de Jesus Cristo foram dentre os gentios. Mas como é um povo chamado para seu nome, dentre todas as nações, inclui também alguns hebreus que recebem a Cristo como seu Salvador, como indivíduos, mesmo que sua nação, como nação, não o recebeu e ainda não o recebeu. Mas o receberá como nação, e o glorioso reino de Davi, que é o reino do Messias, onde Cristo se sentará sobre o trono de Davi, estará estabelecido no meio do povo hebreu depois da grande tribulação. E ali estaremos com Cristo como reis e sacerdotes, reinando com Ele, porque Ele nos redimiu com seu sangue, e a obra do dia da expiação para nós se converteu em uma realidade, e fomos reconciliados com Deus, ou seja, que os escolhidos entre os gentios são reconciliados com Deus primeiramente e depois o povo hebreu. Estivemos vendo o mistério do dia da expiação. Nós estamos vivendo num tempo muito glorioso, onde estivemos recebendo os benefícios da expiação de Cristo por nossos pecados, para nossa reconciliação com Deus. E a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, é um dos benefícios que obteremos
por meio de Cristo, por causa da expiação de Cristo por nossos pecados. Vimos a importância do dia da expiação e como se cumpriu em nosso amado Senhor Jesus Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Veremos também as demais festas, como a dos tabernáculos, que é o milênio. Já disse que isso, ao se materializar essa festa dos tabernáculos, se cumpre no milênio, é o milênio, assim como era a sétima festa, e agora é para o sétimo milênio, essa festa sendo cumprida como o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vimos como toda a obra que Deus realizaria a refletiu nas festas, nessas ordenanças de festas que deu ao povo hebreu para cumprir, para guardar em e durante cada uma em seu devido tempo. Depois, olhamos também em Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13, onde o dia da expiação, em um ano muito especial, a expiação, o dia da expiação vinha todos os anos no dia 10 do sétimo mês, mas no ano número 50 se efetuava algo grande, esse dia da expiação, o qual Cristo estará materializando neste último dia, no meio da sua igreja e neste planeta Terra. Agora, este ano 50, 50 é Pentecoste, é o ciclo divino que foi refletido no dia de Pentecoste e agora é refletido no ano de Pentecoste. Agora, quando foi refletido no dia de Pentecoste, pois isso se cumpriu no dia de Pentecoste, quando 120 pessoas receberam as primícias do Espírito. E agora, para o ano de Pentecoste, sendo materializado no programa divino, é que receberemos a plenitude do Espírito de Deus conforme a sua promessa. E é aí, nesse ciclo divino sendo cumprido no meio da sua igreja, que os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estamos vivos seremos transformados. Depois, esse ciclo divino se cumprirá novamente ao finalizar o reino milenial e a humanidade entrar. Depois do juízo final, entrar a humanidade que entra com vida eterna, entrar na eternidade. Diz, capítulo 25, versículo 8 ao 13, contará 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no último mês, aos 10 do mês, fará soar fortemente a trombeta. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. O 50º ano vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão.
Agora, este ano de jubileu para a Igreja do Senhor Jesus Cristo é materializado neste tempo final no qual nós estamos vivendo, onde, depois de passadas essas sete etapas da Igreja de Jesus Cristo, que estão representadas, estas 7 etapas, nesses 7 anos festivos que houve durante 49 anos, depois chegamos ao ano festivo número 50. É o número 50 também, e também é o ano festivo número 8. E, sendo o ano festivo número 50, ou o ano 50, o ano do jubileu, sendo esse ano festivo, é o tempo onde se entra na plenitude da vida eterna, para depois do milênio se entrar na plenitude da eternidade. E agora a Igreja do Senhor Jesus Cristo entra a eternidade neste ciclo divino antes de começar a grande tribulação, porque são dos seres humanos que vivem nessa terra os primeiros que entram na vida eterna, estando vivos aqui na terra, mas os escolhidos das eras passadas. Agora vejam como isso estará sendo materializado na Igreja do Senhor Jesus Cristo, no ciclo divino, que é representado no ano do jubileu, que é a Era da Pedra Angular. A Era da Pedra Angular está representada no ano do jubileu, e também a eternidade está representada no ano do jubileu. E por isso é que a Era da Pedra Angular é uma era eterna, a era eterna do amor divino, a era eterna do Senhor Jesus Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram. E por isso, nessa era, é que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que partiu, ressuscitará em corpos eternos e entrará a eternidade em corpos visíveis, em corpos glorificados. E nós, os que vivemos, entraremos a eternidade física também, recebendo uma transformação dos nossos corpos. E sendo assim todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vimos o mistério do ano do jubileu. Também aqui que se efetua no dia da expiação. Agora vejam o importante que é o dia da expiação para a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia. É o tempo onde cada um regressa à sua família e à sua posse, ou seja, a sua herança. E é o dia onde se escutaria a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem que proclama liberdade em toda a terra, a mensagem que anuncia esta grande liberação que Deus estará realizando com e em seus filhos que partiram e nos que vivemos neste tempo. Pois regressaremos à vida eterna com corpo teofânico eterno e também com corpo físico eterno, um corpo glorificado. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Neste dia da expiação do ano do jubileu, se reflete a eternidade que vem depois do sétimo milênio, que vem depois do reino milenial e que vem depois do juízo final. E também se reflete a Era da Pedra Angular, e por isso está representada no 8, porque o 8 representa infinito e também eternidade. E o ano do jubileu, o ano 50, era também o ano número 8 festivo,
onde se proclamava a liberdade em toda a terra e onde se regressava a herança, a posse e a família, cada um regressava à sua família e à sua herança. E agora, vejam onde nos encontramos. No programa divino, nos encontramos no ciclo divino da Era da Pedra Angular, representado no dia da expiação do ano 50, ou seja, representada a nossa era no ano do jubileu, e aí é onde Cristo, em algum momento, sairá do trono de intercessão, para assim cada escolhido de Deus regressar à sua herança e à sua família. Nossa família celestial, pois somos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos diz São Paulo, vejam vocês, se alguma pessoa escuta dizer que há seres humanos aqui que vivem na Terra, que são seres celestiais, se assustam e pensam ou creem que não é verdade, ou pensam e dizem, pois são os extraterrestres que estão conosco. Mas veja, todo ser humano vem de outra dimensão, portanto é um extraterrestre. E os escolhidos de Deus também são extraterrestres. E nosso Senhor Jesus Cristo também é um extraterrestre. Não disse, ninguém subiu ao céu, a não ser quem desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu? E também disse, ele também nos disse, saí do Pai e volto ao Pai. Saí de Deus e volto a Deus. E esse tipo de extraterrestre, vejam, não é dos que necessitam de um avião ou um foguete para ir ao céu. Quando Jesus Cristo foi subir ao céu, se despediu dos seus discípulos e subiu ao céu. E uma nuvem o desapareceu, o levou ao céu. Porque ia à sétima dimensão. Ia direto ao templo que está no céu, ao lugar santíssimo desse templo que está no céu. E agora, vejam o que nos diz São Paulo. Capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo, vamos ver, versículo 42 em diante diz, assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Agora vejam vocês, viemos deste corpo corruptível e fomos semeados aqui por Deus, colocados aqui neste corpo corruptível. Mas se ressuscitará em incorrupção, ou seja, que os santos que partiram ressuscitarão em corpos incorruptíveis. Se siembra em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder, porque aí estará todo o poder de Deus manifestado nesse corpo novo. E se ressuscita em glória também. Porque se ressuscita com o corpo teofânico dentro do corpo físico que teremos. Semeia-se corpo animal, este corpo que temos é corpo animal. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual.
O corpo de Jesus Cristo é corpo espiritual e celestial. Agora vejam vocês, continua dizendo: se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. E se uma pessoa não é fiel, no pouco estando neste corpo animal, pois no muito não vai ser colocado. Não vai ser colocado no corpo celestial, espiritual e glorificado. Porque aí é onde está o muito. Aí é onde está a herança de Deus sendo dada a essas pessoas. Mas aos que são fiéis estando neste corpo mortal e animal, a promessa é dada por Cristo: no pouco foste fiel. Vejam, estar neste corpo é estar no pouco. Somente temos aqui uma temporada de 70 a 100 anos. Alguns conseguem passar dos 100, mas sempre morre. Quem mais viveu foi Matusalém. Por mais que viveu, o qual foram 969 anos, com tudo isso, morreu. E agora, se um que viveu tanto morreu, quanto mais os dessa geração que somente a ciência garante um período de tempo normal de uns... Quantos anos? 70 anos? Talvez menos, mas vejam vocês, a Bíblia fala de 70 anos e nos mais fortes 80, ou seja, que a Bíblia garante mais tempo, mais idade, mais anos aos seres humanos que a própria ciência. Porque tudo depende das condições em que estiver o mundo, a humanidade, em cada época. Se há muita contaminação e há muitos problemas e não há solução a esses problemas, pois a vida do ser humano se encurta. Mas se há solução a esses problemas, pois se pode alongar um pouco mais, mas não chega a 200 anos, nem a 300, nem a 500, nem a 800, nem a 900 e algo. No entanto, há uma forma de chegar a 100 anos, a 200, a 500, a 1000, a 2000, a 100 mil, a 1 milhão, e por aí você continua acrescentando, e somente é uma palavra que se pode usar: eternidade. Uma vida eterna para todos os crentes em Jesus Cristo, que o receberam e lavaram os seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam a expiação de Cristo e receberam o seu Espírito Santo. É uma vida eterna que Ele prometeu para seus filhos. Cristo disse em São João, capítulo 6, e versículo 40, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quem é a promessa da ressurreição no último dia? E a vida eterna? Para os que creram em nosso amado Senhor Jesus Cristo, lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam seu Espírito Santo. E foram mudados, ou seja, nasceram de novo. Assim é como se nasce no reino de Deus. E vem ser parte do corpo místico de Jesus Cristo. Continuo lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, onde estávamos lendo, onde nos diz: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual.
Ou seja, que lo que viene o que vem para los hijos e hijas de Dios es lo para os espiritual. filhos e filhas de Es el Deus cuerpo é glorificado y eterno, o espiritual, é o corpo en el cual glorificado e viviremos eterno, por no qual toda viveremos por toda a eternidade. Y estaremos E estaremos jovenzinhos jovenzinhos representando por toda a eternidade de 18 a 21 anos. Estaremos na flor da juventude. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Vem, que é do céu. Jesus veio do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Quem são os celestiais? Os filhos e filhas de Deus. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que assim como viemos a esta terra com um espírito do mundo e um corpo mortal e corruptível, viremos com a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Viremos com um corpo teofânico dentro do corpo físico e eterno que receberemos. E assim estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com este corpo mortal, não podemos herdar o reino de Deus. Nossa herança não a podemos obter tendo este corpo terreno. Quando tivermos o corpo eterno, teremos nossa herança e estaremos como reis e sacerdotes neste planeta Terra e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E se enche este planeta Terra, não se preocupem. Vejam durante a noite, olhem durante a noite para o céu e uma noite estrelada, e vocês verão que há muitos lugares onde podemos ir quando tivermos o novo corpo. E são lugares que Deus criou com um propósito. Não somente para estarem ali de enfeite, cada lugar, cada planeta, cada estrela e cada sol, mas que estão ali com um propósito divino. E quando já estivermos transformados e tivermos assim o novo corpo e estivermos reinando com Cristo, daí em diante veremos qual é o programa com todo esse sistema planetário que Deus criou. Tudo isso é parte da nossa herança. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, ou seja, que Cristo é quem estará à cabeça de todos os herdeiros para o trabalho que se realizará depois da grande tribulação e depois dos reinos deste mundo, quando já estiverem nas mãos de Jesus Cristo. Continua dizendo: eis que vos digo um mistério. Vejam. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que este corpo não pode ser incorruptível porque é temporário e é um corpo corruptível. Portanto, não pode viver eternamente sem se corromper. Tem que ficar velho e morrer. Mas haverá alguns que não verão morte, porque quando os mortos em Cristo ressuscitarem, os que estivermos vivos e os virmos ressuscitados, seremos transformados sem ver morte e teremos assim o novo corpo. Seremos transformados em nossos átomos. E assim é como
se se cumprirá essa promessa da transformação de nuestro cuerpo. dos nossos corpos. Sigue diciendo, "He aquí, Continua dizendo: os eis digo que vos um digo um mistério. Es um mistério, É um mistério del reino de do Deus. reino de Deus. No todos Na verdade, nem dormiremos, ou seja, no todos todos dormiremos, vamos ou morir. seja, nem todos vamos Pero morrer, todos mas seremos todos seremos transformados. transformados, ou seja, Vamos a tener todos um vamos ter um eterno, corpo eterno, um um corpo glorificado, E todos e todos vamos ser a imagem e semelhança de Jesucristo. de Jesus Cristo. Todos Todos vamos ser transformados De mortales, de mortais a imortais. imortais. Em um momento, No momento, quando? quando? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. É muito importante levar em consideração essa trombeta, porque essa trombeta é a trombeta do ano do jubileu, essa é a trombeta que estará soando, e essa é a trombeta da mensagem do Evangelho do Reino, proclamando a mensagem correspondente ao último dia e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. Continua dizendo, e os mortos, ou seja, os mortos em Cristo das eras passadas e alguns dos nossos que se foram, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, em corpos eternos, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível, este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorrupção, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E daí em diante, nunca mais um escolhido de Deus morrerá. E os que vivem nesta terra continuarão vivendo eternamente se são escolhidos de Deus e são chamados e juntados e escutam a voz de Cristo, a trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, dando a revelação, a mensagem do último dia e proclamando liberdade em toda a terra, revelando, anunciando que chegamos ao tempo em que os filhos e filhas de Deus serão libertados, serão adotados, serão transformados e terão o corpo eterno e receberão a herança de Deus, a qual perdeu Adão e Eva no jardim do Éden. O mistério do dia da expiação, tudo isso ocorre no dia da expiação atualizada, no meio da Igreja de Jesus Cristo, neste último dia. Ocorre tudo isso no ano do jubileu, no dia da expiação do ano 50, tudo isso atualizado na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, há duas coisas grandes que Deus tem aqui na terra, e são as duas coisas maiores que Deus tem na terra. Sabem quais são? Maior que isso, não há nada. Uma é seu Espírito Santo. E a outra é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas são as duas maiores coisas que Cristo tem, que Deus tem aqui na terra. Assim que podemos ver que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não é qualquer coisa, como talvez algumas pessoas pensaram sem perceberem que duas coisas Deus tem, aqui as maiores, seu Espírito Santo e sua Igreja. E as duas coisas estão juntas. Porque seu Espírito Santo está onde? Em sua Igreja. Assim que, vejam vocês, o que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo? O lugar onde está Deus.
la cosa más grande a que maior existe coisa que existe y que es e el que é o creador Criador de de toda la a creación. criação. Y ahora vean cómo E agora vejam como Cristo ha ido Cristo actualizando todas esas fiestas veio del pueblo hebreo, atualizando todas essas festas do povo hebreu y cómo e como el día de la o expiación dia da expiação estaba señalando estava algo más assinalando algo maior que que un mero dia en el no cual qual se llevaba a cabo se realizava el o sacrificio sacrifício de un de macho cabrío. bode. Estaba representando E a estava Jesucristo representando Jesus Cristo y su obra e sua obra de expiación. de expiação. Cristo es Cristo nuestra é nossa expiação. Usted no Você não necessita un macho cabrío bode cada año, a cada ano, como se hacía en medio del pueblo como hebreo, era feito no meio do para ser povo hebreu sacrificado para no dia ser da sacrificado no dia da expiação por sus pecados. por seus pecados, Para ser reconciliado para con serem Dios. reconciliados com Deus. Já temos El o sacrifício sacrifício perfeito da expiação que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. O mistério do dia da expiação. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do mistério do dia da expiação. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso amado Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e os benefícios da expiação de Cristo se materializem em toda a sua plenitude em cada um de vocês e em mim também. E em breve todos sejamos transformados, os que vivemos e os mortos em Cristo sejam ressuscitados, e estejamos todos juntos aqui na terra com um novo corpo. E estejamos de 30 a 40 dias aqui e depois vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial, como Cristo o prometeu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi realmente um momento para mim muito importante. Ao estar falando a vocês do dia da expiação deste mistério e poder ver através da Escritura onde nos encontramos neste último dia e ver que temos a expiação. Temos Cristo, nossa expiação pelo pecado. Vamos pedir ao reverendo Miguel Bermudes Marim que passe por aqui para continuar. Eu dou graças a Deus porque Deus tem aqui na América Latina e no Caribe e aqui na Guatemala pessoas que receberam a expiação do dia da expiação atualizada, materializada, cumprida em Jesus Cristo e fomos reconciliados com Deus. E agora nossa alma e nosso espírito está reconciliado com Deus e em breve teremos o corpo físico que Ele prometeu, o qual será eterno para viver por toda a eternidade, reconciliados com Deus por toda a eternidade. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos pedir a Miguel, passe por aqui para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos.